Bem, vamos abrir em João, capítulo 1, versículo 16. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 16. E hoje o tema dessa quarta é a absoluta dependência da graça. Eu já trabalhei esse tema com a igreja há algum tempo atrás, mas eu tenho certeza que a igreja lembra perfeitamente disso, né? Então vamos dar uma reforçada. Nós somos uma igreja que nós acreditamos realmente que é graça do início ao fim. Graça do início ao fim, porque se não for pela graça nós não conseguimos. Arminio vai dizer que a graça é uma pessoa também, claro, mas a graça também é o poder de Deus sobre nós de maneira graciosa, imerecida, que nos capacita a tantas coisas. Ali 1,16 diz o seguinte: e de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Aqui fala que da plenitude de Cristo, que é o Deus eterno, né, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus e que criou todas as coisas, dele, de sua plenitude divina, nós recebemos graça sobre graça. A expressão graça sobre graça aqui, ela é caris ante caris, né? Graça sobre graça, graça em cima de graça. A ideia aqui é de um empilhamento de graça sobre nós, na experiência cristã. Então, a nossa experiência cristã é de uma graça sobre outra graça, é como se fosse um oceano de graça. Tem até uma música que fala, se a graça é como um oceano, estou me afogando, né? A ideia é realmente essa, né? Que o Senhor derrama sobre nós um oceano de graça. Graça, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça. Então a gente vai ver aqui alguns aspectos dessa graça na vida cristã. Eu vou dar aqui alguns nomes para essa graça. Você não precisa decorar os nomes, que é graça. A gente só dá os nomes para ficar de maneira mais racional, nós entendemos as etapas, ok? A gente vai ver que realmente não é nada pelo nosso esforço. Quem aqui já escutou deu o primeiro passo para Deus? Já escutaram, né? Deu o primeiro passo. Na verdade, não é possível. É Ele que tem que dar o primeiro passo. Ele que dá o segundo. Ele que dá o terceiro. O que a gente faz? A gente não atrapalha. A gente não atrapalhar já é muito bom. Imagina um rio. Tem um rio, você está no rio, você está sendo levado pela correnteza. Você pode fincar o pé no chão e não ser levado, dependendo do nível do rio, ou você pode deixar o rio levar. Se você deixar o rio levar, não é você que está se levando, é o rio que está te levando você. Mas você pode impedir o fluxo de correnteza. Então a gente vai ver isso hoje. A primeira graça que a gente vai estudar, dessa graça sobre graça, e ver que a graça do início ao fim, é a graça que precisamos para receber a Jesus. Precisamos de graça para receber Jesus. Por isso que eu falo, toda pessoa que coloca o pé na igreja, mesmo que for para visitar um culto, já é a ação da graça. Se aquilo vai dar em conversão ou não, é outra coisa, Deus não sabe. Mas eu posso dizer, quando alguém coloca o pé na igreja, abre uma Bíblia para ler, faz uma oração ao Senhor, já é ação da graça. A gente acha às vezes que a ação da graça é um fogo vindo, alguma coisa assim. Não. Deus pode fazer, se quiser, lá como fez em Pentecostes, lá como cair fogo do céu no Antigo Testamento, faz o que quiser. Mas a ação da graça a gente vê quando um pecador, morto nos seus pecados, começa a se interessar por Deus. Isso é um milagre. Isso é algo tremendo. Ali em João 1,9, a gente vai ver que essa graça ela é necessária para que a gente receba Cristo. É chamada de graça preveniente. Graça que vem antes, ok? Graça preventiva, que previne os efeitos da queda. Nós caímos, estamos mortos em pecado. É necessário uma ação de Deus antes que nos convertamos. O verso 9 diz o seguinte: aquele, Jesus, era a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, se um homem já veio ao mundo, de alguma maneira ele já foi iluminado por essa graça. Em certa medida, claro, quanto mais você se aproxima das coisas do Evangelho, quanto mais você escuta do Evangelho, quanto mais você se preocupa com isso, mais graça é lançada sobre você, a nível de graça. A pessoa que nunca estudou o Evangelho, ela tem uma medida de graça sobre ela. Se ela for realmente interessada em conhecer o Evangelho, nem que Deus faça cair um avião cheio de missionário, espero não estar nesse avião, né? Mas aquela pessoa vai escutar o Evangelho. Porque a graça em Jesus é a luz verdadeira que ilumina alguns homens
todo homem que vem ao mundo. Então, se veio ao mundo, há uma certa medida de graça. Ali em João 12:32, vamos abrir. Isso é importante entendermos. Você aqui hoje, né, não foi por acaso. Os nossos irmãos que decidiram se batizar, e louva a Deus por isso, é graça trabalhando na vida de vocês. Não é o meu rostinho bonito, até porque seria um fiasco, um fracasso, né? Não é nem a capacidade exegética de convencimento, é a graça. É a graça do Senhor. Isso é maravilhoso, né? João 12:32 diz o seguinte, eu vou ler o 31 e o 32. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, que é Satanás. Satanás não terá mais poder de impedir uma coisa, o quê? Verso 32, e eu quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. O que o Senhor está dizendo aqui? Olha, Satanás, ele já foi julgado, na cruz ele foi julgado. A batalha, a vitória definitiva foi na cruz. A vitória final será na volta dele. Mas a definitiva se deu na cruz. Satanás foi julgado. Então, Satanás não pode impedir a conversão do maior pecador. Por quê? Quem atrai os pecadores a ele mesmo? Jesus. Eu, quando for levantado da terra, quando for crucificado, atrairei todos a mim. Tem uma música que eu acho muito bíblica. E é uma música realmente muito bíblica. Pela cruz me atraiu, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Ninguém foi arrastado pelos cabelos, ninguém foi obrigado. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu. É essa ação da graça preveniente. Isso é interessante. Um certo dia você está lá, você não se preocupa com as coisas de Deus. Aí, da outro dia, você começa a se preocupar um pouquinho. Aí depois você começa a se preocupar mais um pouquinho. Depois a se preocupar mais um pouquinho. Depois a mais um pouquinho, mais um pouquinho. E você está numa progressão que parece natural. Que parece que é você que está chegando à conclusão sozinho. Mas não é. É Cristo, por meio de sua graça, te atraindo às coisas do Evangelho. E olha que interessante. E ele faz gentilmente mesmo, né? Ele faz gentilmente. Claro, tem as exceções da regra. Paulo, apareceu para Paulo. Então quem é? Eu sou Jesus. Aí Paulo, tudo bem, né? Mas isso é exceção à regra. A regra geral é que ele atrai, nos atrai. Isso é interessante. Nós só chegamos à fé, nós só podemos aceitar a Jesus porque ele fez uma ação anterior sobre nós. E a nossa diferença de alguns irmãos é que nós não acreditamos que essa ação é para alguns. Porque quando Cristo veio, ele é a luz que ilumina quem? Todo homem. Ele chama todo homem. E como nós entendemos que Cristo é sincero em seu chamado, se ele chama todo homem, ele tem o desejo sincero que todo homem seja salvo. Ali em Romanos 2:4, então a graça te atrai à cruz, né, a fé, e ela vai trabalhar em você para que você se arrependa, essa graça preveniente. Nome bonito, né? Nome dado por Agostinho, embora ele tenha um conceito um pouco diferente, e reafirmado por Wesley e outros, nome muito bonito, eu acho. Romanos 2:4 diz o seguinte: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A graça atrai até os motoqueiros que tiram o silenciador e passam pela frente da igreja, né? A benignidade, a bondade, a graça de Deus te leva ao arrependimento. Aqui a ideia de te pega pela mão e te leva ao arrependimento. Então, quando eu me arrependi para a salvação, quem é que trabalhou para que isso acontecesse? Deus com sua graça. E aqui o verso 5 fala: mas tu, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Mas tem gente que tem um coração duro, e o que faz? Não recebe essa graça, isto é, impede essa graça. Mas nota aqui, temos aqui uma progressão. O Senhor ilumina todo homem que vem ao mundo, uma certa medida de graça. Ele atrai todos na cruz, então quanto mais próximo da cruz, mais graça eu recebo. E ao momento que o Senhor vai me levar ao que? Ao arrependimento por meio da graça. Por isso que eu falo, todos nós recebemos graça sobre graça. Graça em cima de graça. As várias virtudes de graça da experiência cristã. E ali em Romanos 10:17, vamos abrir. Então, a graça me leva ao arrependimento, mas eu tenho que ter duas ações para a salvação: arrependimento e fé. A graça me leva à fé, né? Romanos 10:17
diz o seguinte: assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui a gente tem o ápice máximo da graça preveniente. Eu sigo uma tradição teológica que fala o seguinte, que todo homem recebe da cruz medida de graça, ok? É o que eu acredito. Eu acredito que Jesus faz isso na cruz. A cruz é mais poderosa do que a queda. Onde abundou o pecado? O pecado é terrível, a queda foi terrível, depravação total, ok. Mas a cruz é mais poderosa que o Éden. É muito mais poderosa. Aquele que pisa a cabeça da serpente é mais poderoso que a serpente. Então, a cruz, a graça, ela atua. Só que o momento de maior atuação dessa graça antes da conversão se dá quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra de Deus. Por quê? Porque como é que Deus criou o mundo? Pela sua palavra. Como é que Deus criou uma nova criatura? Pela sua palavra. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, o Senhor nos capacita ao arrependimento e à fé. Quando nós oramos, o Senhor capacita a pessoa pelo arrependimento e a fé, não é por osmose. A pessoa vai receber graça. Eu creio que quando nós oramos, o Senhor derrama graça sobre a pessoa. Só que o que ela precisa para que ela receba o Evangelho? Ouvir. Porque quando ela ouve a pregação do Evangelho, quando, por exemplo, ela vê um sermão sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor, e entende isso, ou uma pregação como estamos fazendo hoje, o Senhor dá graça suficiente para que ela se arrependa e creia e seja salva. Isso é graça preveniente. Você não era salvo, você começa a se interessar a partir do momento, opa, fui salvo. Isso é Deus trabalhando, é um milagre. Só que nem todo mundo que escuta se converte, correto? Nem todo mundo que vem ao mundo também começa a se interessar por Deus, embora a graça esteja fluindo sobre eles. Por quê? Ali em Mateus 13, 15, vamos abrir. Essa graça preveniente, ela é irresistível no sentido, isto é, todo mundo está sob a ação dessa graça em algum momento da vida, ok? Só que essa graça não necessariamente salva, ela prepara a salvação, ela prepara a pessoa à salvação. Mateus 13, 15, deixa eu abrir aqui, diz, tá tranquilo, está dando para entender até aqui? Todos estão entendendo? Ok? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Na Mateus 13, 15 diz o seguinte: aqui ele vai falar que eles escutaram, mas não quiseram, não foram salvos, e que o ouvido se fechou. E por quê? Alguns pegam esse texto para tentar dizer que Deus não quis que eles se salvassem, mas note bem o que o texto diz: porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, ou ouvem de má vontade. Eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, ouçam com seus ouvidos, compreendam com seu coração, se convertam e oscurem. Olha que interessante. Por que esse povo não responde com arrependimento e fé, com a graça dispensada? Porque eles ouvem pesadamente, ouvem de má vontade. Eles fecharam os olhos. Então, essa graça, ela é preveniente, só que existem pessoas que vão ter contato com essa graça, talvez até se alegrem, talvez até tenham algum impulso, mas o que elas podem fazer no momento? Fechar os seus ouvidos, fechar os seus olhos, ouvir de má vontade, e se isso ocorrer, elas não serão salvas. Então, a falha não está na graça preveniente, a falha está onde? Está no coração das pessoas. A falha nunca está na graça de Deus, a falha nunca está no que Deus faz, o erro nunca está na graça. Já ouvi gente falar o seguinte: não, mas se a graça é irresistível, então ela é falha. Não, quem é falha é quem resiste à graça, não Deus que concede a graça. Se você vai dar um banquete para um mendigo, para uma pessoa carente, uma pessoa necessitada, e a pessoa rejeita, a falha está em quem? Na pessoa, não naquele que oferece. Então a primeira graça que a gente vai ver hoje, né, graça sobre graça, é graça preveniente. Aí, pastor, eu não vou lembrar o nome. Não tem problema, a salvação não está por conhecer o nome da graça preveniente. É o nome que se dá para a gente definir. Por que é preveniente? Porque ela vem antes, né? Ou graça preventiva, ela previne a depravação total. Ela trabalha antes para que você possa ser salvo, ok? Mas tem a segunda graça. Aí você está lá, você foi atraído pela cruz, você começou a se interessar pelas coisas de Deus, você nunca se interessou antes, você começou a se interessar, aí chega no momento que eu creio, eu me arrependo, você foi salvo. Aí a gente dá um segundo nome para a mesma graça. Pastor, é tudo da graça, eu sei, né? A gente dá um segundo nome, graça salvadora. A graça preveniente, quando não é resistida,
ela é chamada de graça salvadora ou graça regeneradora, porque quando você não resiste, você é salvo. Por isso eu não dou o primeiro passo, eu apenas não me afasto da graça que vem sobre mim. Eu não posso dar o primeiro passo, mas a graça vem sobre mim, eu não resisto. Ali em Efésios 2:8, vamos abrir e vamos ver a graça salvadora. Por isso nós não cremos que determinadas cerimônias têm um poder salvífico, porque isso cabe à graça. Efésios 2:8. Porque pela o quê? Graça sois salvos. Graça salvadora. Por meio da... Olha que coisa linda. Deus te capacita a fé, porque como é que você vai receber a graça salvadora? Por meio da fé. Você não tem influência da graça preveniente pela fé. Ela vem antes de você ter fé. Porque senão você não ia crer. Agora ela te capacita a fé. Aí então você tem fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós mesmos. Isso é dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie. Então eu não posso me gloriar da graça salvadora, nem da preveniente, eu não fiz nada. Então a graça preveniente vem, me capacita, né? Pastor, tem livre-arbítrio? O que você entende com livre-arbítrio? Sem a graça, não. Com a graça, sim. Ela me capacita o arbítrio para que eu possa escolher corretamente. Eu posso não escolher se eu quiser, mas eu escolho corretamente. Então eu tenho mérito. Não, qual é o mérito do mendigo eu estender a mão e receber um pão? Olha como eu sou meritório, eu estendi minha mão. Não tem mérito nenhum. Então essa graça salvadora me salva por meio da fé que foi habilitada pela graça preveniente. Que coisa linda Deus faz. Que a gente vê assim a conversão, a gente vê, que legal, a pessoa se converteu, a gente não entende o trabalhar de Deus regando aquela terra com o sol da graça, com a chuva da graça, para que aquela semente nasça. A gente não vê isso. Só que é isso que ocorre. Essa graça salvadora também aparece em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Por isso que eu sou apaixonado por esse tema, né, de graça. Tito, capítulo 3, verso 5. Deixa eu achar aqui. Vou ler o 4, 5, 6 e 7. Diz o seguinte: mas, quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, e aqui são todos os homens, apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Alguns pontos aqui. Alguns vão falar, não, aqui é o batismo. Quem derramou abundantemente sobre nós aqui? Foi o Senhor, não foi? Logo, não é uma ação humana. Então não pode ser o batismo. O batismo nas águas é uma ação que o pastor faz com a ovelha. Eu não tenho a capacidade em minhas mãos de salvar alguém. Mas aqui fala que Ele derramou isso não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua graça, e nos salvou pela lavagem da regeneração. Por isso que essa graça é chamada de graça salvadora, graça regeneradora, graça justificadora. É a graça que te integra no corpo de Cristo. A graça preveniente, ela prepara você. Está preparando. Graça salvadora, você responder arrependimento e fé, salvo. Por meio de sua graça, que abundantemente Ele derramou sobre nós. Por meio da fé, obviamente, nós queremos e Ele nos salva. Graça salvadora. Agora, a graça sobre graça, lembra? E graça sobre graça. Só que a vida cristã não termina aí. Ela não acaba quando eu me salvo. Eu preciso viver ainda. Por isso vem essa terceira onda da graça, que é a graça que precisamos para viver em santidade, chamada de graça
santificadora. Legal, né? Olha que interessante, graça sobre graça. Preveniente te prepara, salvadora te salva. E agora? Calma que Deus tem uma graça que te santifica. Pela graça. Por isso que é sola gratia. Somente a graça. Né? Precisamos de graça para viver em santidade. Ali em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte, né? Aqui falando da graça salvadora, verso 11. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Ok? Ensinando-nos, não ensinando-os. Então ela não ensina a todos os homens, mas ela ensina a nós, quem? Os crentes, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo presente, aguardando a esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, a qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda impiedade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Aqui interessante, essa graça que salva, que se manifestou a todos, ela nos ensina a viver de maneira reta. A graça que salva transforma. Então a graça santificadora é uma graça que vai lhe incomodar muitas vezes. É uma graça que vai falar no seu coração que você está errado. É uma graça que vai lhe capacitar a viver uma vida que agrada a Deus. Só que essa graça, ela precisa ser alimentada por meio da oração, por meio do jejum, por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão com o povo de Deus, mas é uma graça que santifica. Nota que o Senhor somente, Ele me salvou, mas não me abandonou. Né? Ele me salvou, mas não me abandonou. Alguns grupos que vieram da reforma, eles deram tanta ênfase à graça salvadora, que esqueceram da graça santificadora. Wesley, ele vai resgatar isso. Fala que tudo bem, somos salvos pela graça, mas essa graça que salva, ela tem que transformar. Então, graça santificadora. Ali em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Alguma dúvida até aqui? Qual o nome da primeira graça? Tá. E eu falei que não precisava lembrar. Tá bom. Da segunda graça, me empolguei. Terceira, santificadora. Isso aí. Tem a quarta ainda. Não se preocupe, é a última. Né? Hebreus 4, 15. Deixa eu achar aqui. 4, 15. Diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, isto é, as nossas fraquezas tocam o coração de Jesus. Porém, um que em todos os pontos foi tentado assim como nós, porém sem pecado. Portanto, por causa disso, já que Jesus é tocado, ele tem empatia pela nossa fraqueza, portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono do quê? Da graça. Para que possamos obter misericórdia e achar o quê? Graça e auxílio em tempo de necessidade. Aqui é interessante. Nós estamos fracos. Aqui fala fraqueza, então está falando de fraqueza. Estamos debilitados. Estamos moídos. Eu tenho que ir confiadamente ao trono da graça. O que eu vou achar no trono da graça? Graça. Deus, eu preciso de santificação, Senhor. Eu estou fraco na fé. Eu vou aonde? Ao trono da graça. Achar o quê? Graça. Auxílio. E eu tenho certeza que Ele vai dar isso para mim. Por quê? Porque Ele foi tentado em todos os pontos, mas não pecou. Graça santificadora. Nós vamos confiadamente ao trono da graça, à presença de Jesus, e Ele vai derramar mais graça. Quanto mais graça eu peço, mais graça é dada. Quanto mais graça eu peço, mais graça Ele dá. Quanto mais graça eu peço, mais graça. Agora, quanto menos graça eu peço, menos graça Ele vai dar. Então, eu vou achar auxílio em tempo de necessidade, seja em qual área for. Graça santificadora. A graça é tão poderosa, olha só que coisa interessante. Ela atua em você antes de você ser crente. Ela atua em você quando você se torna crente. Ela continua atuando em você quando você é crente. Porque se a graça fosse retirada, você seria um desastre, eu também. O Spurgeon fala o seguinte: se eu pudesse perder a salvação, eu perderia. E é realmente, mas a graça, ela trabalha em nós, ela nos mantém no caminho.
Os batistas são uma mistura, nós, né? São uma mistura. Por quê? Porque os arminianos de 5 pontos, eles creem nessa graça preveniente, só que eles creem que pede salvação. Nós cremos nessa graça, mas não cremos que pede salvação. Então a gente fica no meio assim dos irmãos calvinistas e irmãos arminianos de 5 pontos. A gente fica ali no meio, né? Aqui alguns falam, se que não pede a salvação, então eu vou fazer tudo errado. Aí que tá. Graça santificadora. Ela santifica. Quando você pisar na bola, o Espírito Santo vai falar, você pisou na bola. Você fraquejou. Aí eu vou recorrer ao auxílio. Agora, eu estou em processo de santificação nesse mundo. Estou santificado. A graça está me santificando. Lembra? Estava morto em pecado. A graça preveniente me trabalha o meu coração, vai me levando até o momento que eu possa receber o Senhor em fé. Recebo o Senhor em arrependimento e fé, sou salvo. Graça salvadora, aí nesse processo o Senhor começa a me santificar. Graça preveniente sobre todas as pessoas, em maior ou menor grau, sobre todos os seres humanos. Graça salvadora sobre quem apenas? Sobre os crentes. Graça santificadora sobre quem? Sobre os crentes. Só que eu ainda estou nesse mundo, mas eu preciso de outra coisa para que possa habitar no céu e também no novo céu e nova terra. Um corpo glorificado. Aí vem a quarta onda da graça. Graça glorificadora. A graça que vai me glorificar. Que coisa linda, do início ao fim. Início, antes da sua vida cristã. Graça. Você se converteu, graça. Você está no caminho, graça. E depois, quando não estiver mais nesse mundo, graça. Coisa linda, né? Graça. E todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Graça glorificadora. Romanos 8, 18 ao 24. Não achem que o pastor de vocês é tão inteligente para nomear isso. Não fui eu não, foi o Wesley. Eu só copiei deliberadamente, de maneira deliberada o que ele propôs, porque é bíblico, né? Exatamente. E não mudei o nome, porque ele não tinha nome melhor para dar, né? Mas eu tenho certeza que na experiência dos irmãos, os irmãos sabem que é isso que ocorreu. O Espírito Santo trabalhava no coração. Até os crentes que já são crentes, quando começa a ver o cara que não é crente se interessar mais pelas coisas de Deus, Deus está trabalhando, né? A gente não fala isso? Deus está agindo. A gente podia ser teólogo. Olha só a graça preveniente atuando sobre a vida dele, né? Mas a gente não fala isso, né? Porque a experiência cristã é isso. Romanos 8, versículo 18 em diante, diz o seguinte: porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos para serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura, este mundo, a criação, espera pela manifestação dos filhos de Deus, isto é, quando nós formos glorificados. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isto é, a criação está esperançosa de ser liberta do mundo caído que ela vive. Maldita é a terra por tua causa. A criação está esperançosa também, né? Porque nós sabemos que toda a criação geme em uníssono, sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do quê? Do nosso corpo. Porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como esperar o que um homem vê? O que ele está dizendo aqui? Olha, nós estamos gemendo, esperando a redenção completa do nosso corpo. E quando isso se dará? Romanos capítulo 8, verso 29 em diante. Para quem ele conheceu antes, aqueles que amam a Deus são os pré-conhecidos de Deus. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, ao que ele predestinou, a estes também chamou, e aos que ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também o quê? Glorificou. Aí eu pergunto, somos merecedores de alguma dessas coisas? Então isso também é graça. E aqui ele fala, a estes também glorificou. É tão certa a nossa glorificação, que ele já fala como não fosse no presente ou no passado. Porque a graça que começou lá atrás,
ela vai completar a boa obra e vai nos glorificar. Então, um dia, nós que gememos, quem é que geme contra seu pecado? Todos nós. Nós gememos porque nós queremos a redenção do nosso corpo. Nós queremos esse corpo redimido totalmente, sem a mancha do pecado. Isso vai acontecer. A graça santificadora é o nosso preparo para que um dia recebamos essa graça glorificadora. Agora, voltando para o texto de João, a gente vai ler esse texto agora com o entendimento disso. Ah, mas pastor, isso é uma construção teológica? Claro que é uma construção teológica, mas é uma construção teológica correta sobre o que Deus faz em nós. Assim como a Trindade é uma construção teológica correta do que a Bíblia revela. Mas olha só. E de sua plenitude, todos nós recebemos, e graça sobre graça. Graça antes de você se converter. Graça quando você se converteu. Graça após a sua conversão. E um dia, uma graça que vai te glorificar. Você vai estar o corpo glorificado. Quando nós nos convertemos, nós fomos salvos da condenação do pecado. Justificação, salvos da condenação do pecado. A santificação, nós somos salvos do poder do pecado. A glorificação, seremos salvos da presença do pecado. Tudo isso é graça sobre nós. Amém? Acho que a gente pode ficar mais animado quando for trabalhar a vida cristã, porque nós temos um trono de graça, um oceano de graça, tsunamis de graça vindo. É só a gente usar isso muito bem, e o Senhor vai nos capacitar. Alguma dúvida? Não? Então vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua graça, tendo certeza e ciência que estamos aqui hoje, não é pela nossa força de vontade, não é pela nossa capacidade, é pelo trabalhar do Senhor em nossas vidas. Isso é bom, porque se dependesse de nós, a chance de dar errado ia ser muito grande. Mas como depende dele, a chance de dar certo é 100%. Né? Aquele que começou a boa obra, vai completar a boa obra. Ele fará isso em nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe em nosso coração, Pai. Te louvamos, porque um dia o Senhor trabalhou em nós com graça preveniente, nos capacitando a fé e o arrependimento. Te louvamos que o Senhor nos salvou com graça regeneradora, graça salvadora, justificadora, Senhor, nos declarando justos. Te louvamos que o Senhor trabalhe em nós nesse momento com graça santificadora, capacitadora. E te louvamos porque um dia receberemos uma porção tão grande que seremos glorificados, uma graça glorificadora, Senhor, onde até a presença do pecado será afastada de nós, Senhor. Que a tua igreja possa andar de graça em graça, de glória em glória, crescendo no conhecimento do teu Filho Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.